Esperei, de propósito, que o último levita saísse para, baixando-me, apanhar a mecha de cabelo que um dos guardas involuntariamente arrancara do crânio de Jesus. Escondia na minha bolsa juntamente com o farrapo ensanguentado da minha túnica e apressei-me a ir ao encontro do conselho do Sinédrio. Os juízes tinham ocupado os mesmos lugares e o Nazareno, escoltado pelo legionário e mais 2 serventes, tentava manter-se de pé diante do semicírculo. A sua aparência, apesar da rápida lavagem ao rosto, era tão lamentável que aqueles 30 judeus não puderam dominar a surpresa. Durante alguns minutos trocaram olhares sarcásticos, imaginando o suplício a que fora submetido o impostor e regozijando-se, suponho, pela alteração súbita daquele majestoso e sereno rosto. João, que se juntara a mim, não conseguia articular palavra. Os seus olhos, espantados, migravam e remiravam o semblante do mestre sem poder dar crédito ao que, infelizmente, era só o princípio do fim. Quando os escribas judiciais ocuparam os seus lugares, Anás fez uso da palavra e, apontando um pergaminho que o seu genro tinha nas mãos, insistiu novamente na ideia que expusera na primeira parte daquela reunião. Para o antigo sumo sacerdote, a acusação de blasfêmia carecia de força, pelo menos em relação ao procurador romano. Insistiu na necessidade de redigir uma série de alegações que comprometessem o rabi da Galileia com a justiça que Pilatos representava. Ao escutar o sogro de Caifás, imaginei que o rolo a que aludira devia conter a sentença definitiva contra Jesus. Sem poder reprimir a curiosidade, perguntei a João o que sucederá na deliberação dos juízes. O cada vez mais desmoralizado discípulo nem sequer me ouviu. Tive de o sacudir ligeiramente para que, por fim, desse atenção à minha pergunta. Com lágrimas nos olhos explicou-me que durante a improvisada reunião dos saduceus e fariseus no pátio central do edifício, aqueles indignos sacerdotes só tinham chegado a um acordo: executar Jesus. Apesar de ter ficado muito perto dos juízes, João não chegou a conhecer o texto da sentença, redigido pelo próprio Caifás, após não poucas discussões. Por um instante acreditei que o sumo sacerdote leria a acusação ou acusações. Mas não foi assim. Depois de muitos rodeios e divagações da assembleia, 3 dos fariseus levantaram-se dos lugares, renunciando a continuar naquele julgamento. Embora estivessem de acordo em dar morte ao rabi, o seu tradicional sentido da pureza aconselhava-os, segundo manifestaram publicamente, a não tomar parte naquela flagrante ilegalidade, a não ser que um nazareno fosse conduzido perante Pilatos, quando se lhe desse a saber a razão por que fora condenado. Caifás não se impressionou com este desaire que lhe era infligido pelos chamados santos ou separados e, depois de consultar o tribunal, suspendeu a sessão. Às 7:30 da manhã, os saduceus, escribas e os poucos fariseus que se tinham mantido fiéis a Caifás desfilaram pela segunda vez diante da figura martirizada de Jesus de Nazaré. O mestre não tardou a seguir os passos dos juízes. Fortemente escoltado, o galileu ficou uns minutos no jardim interior do Sinédrio. A um canto, Caifás e os seus homens continuaram a discutir acaloradamente. Voltaram a entrar no hemiciclo e, passado algum tempo, reapareceram no pátio central. O gordo sumo sacerdote levava 2 pergaminhos na mão esquerda. Aquilo não me causou estranheza. Em seguida, Caifás pôs-se à frente dos levitas e servos, ordenando que apertassem o círculo em volta do blasfemo, enquanto se dirigiam ao quartel-general romano. Anás e a maior parte dos juízes despediram-se de Caifás, regressando à quadra onde se realizara a primeira parte do julgamento. Judas Iscariotes, que não trocará uma só palavra conosco, juntou-se à comitiva. O sumo sacerdote em exercício, a meia dúzia de saduceus e o pelotão que rodeava o mestre, meteram-se pelas ruas da cidade alta, em direção à Porta dos Peixes. Ao passarem na frente dos bazares, as pessoas levantavam-se, saudando reverentemente o sumo sacerdote. Em minha opinião, nenhuma das assombradas testemunhas chegou a reconhecer Jesus. Os hematomas nos olhos, nariz e púmulo direito tinham deformado seu rosto ao ponto de o tornarem quase irreconhecível.
Enquanto caminhávamos apressadamente para a fortaleza, reparei novamente nos 2 rolos que Caifás levava. Qual seria o seu conteúdo? Tratar-se-ia da sentença que tinha de apresentar a Pôncio Pilatos. Na minha mente agitava-se incessantemente aquele aviso do tribunal prometendo uma segunda audiência. Se as minhas informações estavam corretas, Jesus não voltaria a entrar no sinédrio. Que ia então acontecer? Pensando bem, perante aquele excesso de irregularidades cometidas no simulacro de julgamento, que haveria a esperar de uma segunda audiência? Fazendo um estudo sumário do julgamento, os sinedristas tinham infringido, pelo menos, 12 das normas básicas que as leis hebraicas estabeleciam para julgamentos relacionados com a pena capital. Vejamos algumas das mais gritantes. Uma para começar, e segundo a mesma ordem quarta, sinédrio, os chamados julgamentos de pena capital tinham de se iniciar defendendo-se a inocência do réu e não a sua culpabilidade. 2 aos julgamentos de sangue, ou em que se presume estar em jogo a vida do acusado, deviam ser celebrados de dia e a sentença, se fosse condenatória, nunca poderia ser pronunciada durante esse mesmo dia. Por isso, diz a lei, não pode realizar-se o julgamento de sangue na véspera do sábado de um dia festivo. Portanto, ao reunir-se, na sexta-feira, 7 de abril, véspera de sábado e da Páscoa, o pequeno sinédrio cometeu um duplo delito. 3 Nos julgamentos capitais, a audiência devia ser aberta sempre por um dos juízes que se sentava ao lado do mais antigo, a fim de que os juízes de menor autoridade não fossem influenciados pelos antigos. Na audiência contra o mestre foram os falsos testemunhos que deram início ao pleito. 4 Falando de falsos testemunhos, bastaria a atuação deste grupo para invalidar qualquer outra audiência semelhante. A lei judaica era, e é, extremamente rigorosa em relação a este ponto. Antes de se iniciar o julgamento, as testemunhas deviam ser admoestadas severamente. Quando eram introduzidas na sala, diz a mesma, era-lhes infundido temor, ao dizerem-lhes que não falassem por mera suposição, pelo depoimento de outra testemunha, pela declaração de um homem digno de fé que tivessem ouvido ou que não pensassem que, em última análise, não seria examinado e analisado seu depoimento. Deveis saber, dizia-se às testemunhas, que, nos julgamentos de sangue, o sangue do réu e o sangue de toda a sua descendência cair sobre a falsa testemunha até o fim do mundo. Nada disto aconteceu no sinédrio. Mais ainda, as testemunhas compradas caíram em contradições constantes e grosseiras. A lei esclarecia que as falsas testemunhas deviam ser flageladas ou, mesmo, condenadas à morte. É óbvio, portanto, que aqueles indivíduos se prestaram a semelhante risco porque lhes fora garantido previamente imunidade, naturalmente, muito dinheiro. 5 Se o réu era considerado culpado, continua a lei mosaica, a sentença devia ser adiada para o dia seguinte. Como me referi, nada disto foi respeitado. No máximo, o tribunal suspendeu a audiência durante meia hora, logo voltando à sala. Entretanto, prossegue a lei, os juízes reúnem-se 2 a 2, comem muito frugalmente, não bebem vinho durante todo o dia, passam toda a noite a discutir e a deliberar, e pela manhã, levantam-se e vão para o tribunal. 6 Se depois de tudo isto continuassem a considerar o preso merecedor da pena capital, a sentença definitiva devia ser dada mediante votação. Se 12 o declaravam inocente e 12 o consideravam culpado, era dado como inocente. Se 12 o declaravam culpado e 11 inocente ou, mesmo, se 11 o declaravam inocente e outros 11 culpado e um diz não sei, ou ainda se 22 o consideram inocente ou culpado e um diz não sei, tem de se reunir mais juízes. Quantos era possível reunir no máximo? Sempre mais 2 até se chegar aos 71. No julgamento presidido por Caifás, não houve qualquer votação. 7 A lei hebraica proibia que a mesma pessoa fosse juiz e acusador. No nosso caso, Caifás acumulou as 2 situações. 8 Também não foi pronunciada a sentença, tal como prescrevia a lei. Escreve-se a sentença, e enviam-se mensageiros a todos os lugares, dizendo que fulanos de tal, filho de fulanos de tal, foi condenado à morte pelo tribunal.
Foi esta uma das razões por que os fariseus que faziam parte do conselho decidiram retirar-se. E, no cúmulo da irregularidade jurídica, nem sequer o próprio julgado conheceu o texto definitivo da sentença de morte. Tal como veremos mais adiante, Jesus de Nazaré morreu sem saber oficialmente a sua culpa. 9 Até a resposta dada pelo mestre a Caifás, quando este o intimou a que declarasse se era o Messias, não foi motivo de blasfêmia. Segundo a Misna, o blasfemo não é culpado enquanto não menciona explicitamente o nome. Na resposta de Jesus, como se recordar, não era citado o nome, quer dizer, Yahvé, Deus ou Divino. Jesus disse: Sou, e não tardarei em ir para junto de meu Pai. Em breve o Filho do Homem será investido de poder e reinará de novo sobre os exércitos celestiais. Onde aparece nestas frases o nome explícito de Deus. 10 Mesmo que assim tivesse acontecido, a lei especificava que, uma vez concluído o julgamento, não o sentenciarão à morte usando circunlóquio, mas pondo todo o público fora da sala de tribunal perguntarão à testemunha de mais dignidade: diz, que ouviste de modo explícito? Ela diz. Então os juízes punham-se de pé, rasgando as vestes, que não podiam ser cozidas. A segunda testemunha dizia: também eu ouvi o que ele ouviu, e a terceira afirmava: também eu ouvi, como ele. Será que no litígio contra o Nazareno sucedeu algo como isto? Nem sequer Caifás chegou a rasgar verdadeiramente as vestes. 11 Assim o tribunal considerou que Jesus era um falso profeta. Como aconteceu, a lei também não autorizava o seu julgamento, a não ser pelo grande sinédrio, formado sempre por 71 membros. E naquele, como disse, só constavam, oficialmente, 23.